A sua vida hoje é uma manifestação sua. Ou seja, você não precisa aprender a manifestar. Você precisa sim aprender a manifestar corretamente. E eu vou estar falando sobre isso nesse vídeo. Bom, muito provável que eu esteja pisando em alguns calos hoje. E na verdade isso vem de um lugar de muito amor e liberdade. Porque se há 5 anos atrás não tivessem pisado no meu calo, mostrando para mim que era assim eu que estava co-criando tudo, eu jamais teria chegado onde eu cheguei hoje. Como eu sempre falo, eu não quero estar impondo nada aqui, não quero ir contra crenças de vocês, porém, como uma pessoa desperta, chega a ser uma obrigação e uma responsabilidade minha estar passando essas informações as quais já têm ajudado a libertação de muitas pessoas. E como eu também sempre falo, não é sobre a minha pessoa, é simplesmente sobre a mensagem que eu trago, sobre as informações que eu trago e sobre a metodologia que eu também tenho e que tem ajudado milhares de pessoas. Então, se você chegou nesse vídeo e não sabe da minha história, e também não entende muito sobre o que eu vou estar passando aqui, eu convido você a voltar nos vídeos anteriores, porque eles são passados para mim de uma forma sequencial para que vocês consigam realmente entender começo, meio e fim. Que não seja um vídeo aleatório que fique na sua vida e que daqui a algum tempo você esqueça. Então, se você quiser acompanhar em playlists para iniciantes, você vai ter informações básicas para conseguir entender o que eu vou passar aqui. Como também em campo quântico cocriação, você tem os vídeos anteriores a esse. Então, como eu sempre falo, não acreditem no que eu falo. Eu venho aqui de livre e espontânea vontade compartilhar a minha verdade, a verdade que eu vivo, e isso não significa que seja a sua verdade, mas também pode ser a sua verdade. Acontece que quando eu me encontrei na noite escura da alma, em um momento muito difícil da minha vida, um ser pleiadiano começou a ter contato comigo. E isso eu já explico em vídeos anteriores, se você quiser saber também. E foi esse ser que me guiou a materiais para que eu entendesse neurologicamente o que estava acontecendo comigo, para que eu conseguisse me curar. Curar de múltipla esclerose, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, dores no corpo e insônia. Então eu já aviso que eu entendo que cada um que se conecta com a minha informação tem a sua própria percepção da realidade, de acordo com as suas próprias crenças, e como eu já disse, eu não quero ir contra elas, porém essa é a minha história. Então você não precisa colocar aqui no comentário, eu acho que aconteceu isso com você, ou aconteceu isso, ou você é esquizofrênica, ou qualquer outra coisa. Por quê? Essa é a minha verdade. É o que eu venho falar aqui, é sobre a minha história e como eu percebi a história. E não significa, como eu já falei, que seja a verdade absoluta. E pode ser que daqui a um tempo, como eu também já expliquei para vocês em outros vídeos, a minha percepção da realidade e do que acontece comigo e ao meu redor vai se ampliando à medida que eu vou expandindo ainda mais a minha consciência. Então, o que eu interpreto como aconteceu comigo há 5 anos atrás hoje, talvez no ano que vem vai ser uma percepção diferente. Acostume-se com essa ideia de que a realidade não é fixa, de que não existe uma crença verdadeira absoluta e que isso vai se expandindo à medida que você expande a sua mente e o seu campo energético também. E isso é uma libertação, porque quando a gente entende que não existe certo ou errado, que cada um está simplesmente experienciando a sua realidade, sendo um reflexo dos seus padrões internos, das suas crenças, dos seus traumas também, a gente acaba se libertando, porque a gente entende que nunca é nada com a gente, que a maneira como as outras pessoas estão agindo é sobre elas e não sobre a gente. Mas isso vai ser para um próximo vídeo. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é que você, através dos seus pensamentos, emoções e comportamentos diários, passou a emitir frequências para o universo, a qual cristalizou na sua realidade a realidade que você tem hoje. A realidade do seu trabalho, da sua situação financeira, da sua família, da sua saúde, dos seus amigos, da onde você mora e tudo o que está ao seu redor. Então, por quê? Um dia você pensou, por exemplo, em trabalhar em tal coisa, você sentiu que precisava ou que queria trabalhar naquilo, você tomou ações alinhadas naquela direção, sendo uma faculdade, sendo procurar um trabalho naquela área, e hoje você tem essa realidade cristalizada na sua realidade
como única. Você só vê aquela realidade. Por quê? Porque muitos dos seus pensamentos que fizeram você tomar essa decisão sobre o seu trabalho vieram de crenças limitantes e traumas que você, no seu passado, quando criança, acreditou ser verdade e agora, no presente hoje, você projeta essa realidade na sua vida. Eu tenho um outro vídeo onde eu falo que a sua mente é um projetor. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conseguir entender isso que eu estou falando. Então, hoje, a sua vida é um copia e cola do que você viveu na infância, do que os seus pais viveram, do que seus avós viveram, seus ancestrais viveram, e você vive nesse padrão de repetição, repetindo a história deles, porque você acreditou isso ser a melhor forma de viver a vida, ou a única forma de viver a vida. Então vamos aqui dar alguns outros exemplos para você entender melhor. Em termos de família, hoje a família que você tem, sua esposa, seu esposo, seus filhos, ou a família que você não tem, foi uma criação sua. E hoje muitas pessoas estão infelizes no casamento, reclamam que filhos dão muito trabalho ou gastam muito dinheiro, enfim, qual seja o seu diálogo interno. Mas você tem que entender que essa foi uma decisão sua, seja porque a sociedade fala que é normal casar e ter filhos, seja porque os seus pais te empurraram para isso, seja porque todos os seus amigos casaram e aí você resolveu casar também para não se sentir sozinho, seja porque foi um desejo seu e agora não é mais. Independente do que for, você tem que entender que você atraiu essa situação na sua vida porque você pensou, sentiu e agiu nessa direção. E hoje você tem uma família ou não tem uma família e que, independente disso, foi uma manifestação sua. O que acontece é que, pelo fato de que muitas pessoas hoje não estão felizes no casamento, mantêm esse casamento principalmente porque existe a crença limitante de que a igreja passa, de que o que Deus uniu, só Deus separa, ou algo assim, ou só a morte separa. As pessoas vivem nesse ciclo repetitivo, onde sofrem no casamento, onde não estão felizes, muitas são desrespeitadas, muitas não têm suporte, principalmente as mulheres, muitas aceitam até traição por conta de que Deus uniu e só Deus separa ou só a morte separa, sendo que uma vez que muito provável, possível, pela minha experiência de mentora, de que o que você está vivendo na sua família hoje é um padrão repetitivo que você absorveu na infância dos seus pais ou avós. E eu vou dar um exemplo aqui de pessoas que estão no movimento Cura do Caos, a Cocriação, onde ela me escreveu falando que à medida que ela fez a cura da criança interior, uma memória veio onde o avô dela era alcoólatra. E hoje ela tem um marido alcoólatra. E ela não gosta dessa situação, porém ela suporta essa situação. Aonde que o que estamos sendo convidados a entender é os padrões repetitivos que estão escancarados na sua cara para você ressignificar eles. Então, neste caso dessa pessoa específica, por exemplo, ela pode ou decidir cortar os vínculos, porque ela já entendeu que isso não é saudável nem para ele e nem para ela, ou ela pode continuar com amor, entendendo que ele tem a jornada dele, mas que ela pode escolher estar com ele ou não. E que ela não é obrigada a ficar com ele. E isso é uma cocriação consciente. O fato de que foi passado pra gente que o que Deus une, só a morte separa, é uma crença limitante que faz a gente viver em um padrão repetitivo de sofrimento. E aí, se você tem filhos e você tem essa crença e os seus filhos observam as brigas, observam as discussões, os desrespeitos, os seus filhos estão absorvendo isso como verdade, verdade de um relacionamento, verdade de como uma mulher se trata, verdade de como um homem se trata e vice-versa, e eles vão estar repetindo esse padrão, copiando o que você faz hoje
no futuro deles e eles vão estar perpetuando esse sofrimento de ciclo repetitivo inconsciente. Então, o convite do despertar da consciência é entender que nós não temos que continuar com padrões repetitivos inconscientes e que hoje as suas escolhas, muito possíveis, são cópias dos seus pais. Muitas pessoas hoje têm problemas de saúde porque acreditam que, porque os pais tiveram tal problema, elas vão ter também. E então, porque elas acreditam, pensam naquilo, sentem aquilo, têm comportamentos relacionados àquilo, e eu vou dar um exemplo agora da minha vida pessoal, elas manifestam isso na realidade delas. Eu tive problema de ansiedade, de crise de pânico, porque a minha mãe era ansiosa. E eu já contei isso para vocês, com muito amor e honra a ela, porque ela não está mais aqui agora e eu sou quem eu sou por conta dela. Mas eu entendi que eu estava simplesmente repetindo um padrão de saúde que eu, na minha infância, acreditei ser verdade, porque eu via ela ansiosa, com medo o tempo todo, indo no médico o tempo todo, fazendo terapias o tempo todo, se enfiando de remédio o tempo inteiro. Eu estava repetindo, porque eu achava que aquilo era normal para mim. Eu não sabia outra forma. Outra coisa, a minha avó, mãe dela, morreu com Alzheimer. A minha bisavó teve demência. Tudo interconectado. Na minha cabecinha de criança, vendo aquilo, eu já acreditava que a minha mãe ia ter Alzheimer e que eu ia ter Alzheimer. A minha mãe morreu antes de ter Alzheimer. Não sei se ela teria tido, se ela estivesse aqui ainda, porque as condições físicas, mentais, emocionais dela, inclusive energéticas, estavam debilitadas. Mas eu quebrei esse ciclo. Eu quebrei entendendo que o meu passado não me define. O passado da minha família não define meus genes. Estão, sim, armazenados no meu genes essas informações. Porém, eles só estarão sendo ativos se eu acreditar, se eu tiver pensamentos, emoções e comportamentos naquela direção. Então, um outro exemplo de uma mentorada minha. A mãe teve câncer de mama. Na cabeça dela, quando ela me procurou, ela ia ter câncer de mama. Sabe o que ela fazia? A cada 6 meses ela ia fazer mamografia. Ou seja, ela acreditava que aquilo ia acontecer com ela, tendo pensamentos e emoções sobre isso, e comportamentos onde todos 6 meses ela tinha que ir lá checar para ver se estava tudo bem na mama dela. Onde que já tem médicos falando sobre isso para não fazer mamografia, porque é justamente isso que tem causado problemas nas mulheres. E a mesma coisa da próstata. Fiquem ligados nisso. Eu não vou dar referência de médicos aqui porque eu não posso, porém, já tem médicos falando sobre isso. Onde o quê? Se a gente vem no campo quântico, onde a realidade que você experiencia é a realidade que você acredita. E o sistema fala que com tantos anos as mulheres têm que fazer exame de mama, com tantos anos os homens têm que fazer exame de próstata, porque senão pode estar desenvolvendo. A pessoa tem aquela crença. Vai prestando atenção no que eu tô falando, que eu sei que tá virando chavinha aí dentro se você tá preparado para essa informação. A pessoa tem aquela crença, vive com medo. Já tem o exemplo que muito possível dos pais que tiveram, porque muitos pais já tiveram esses tipos de problemas. Aí ela vai no sistema, entra na fila, faz os exames, ou seja, ela está plantando a sementinha no subconsciente para que isso aconteça na realidade dela. Porque a realidade que ela vive é um reflexo dos padrões internos. Crenças, pensamentos, emoções, comportamentos. Crenças, novamente, vindo de traumas e de crenças limitantes da sociedade, da família, da ancestralidade. Então, o que acontece? Quanto mais fácil você entender, e eu acho que até engolir, na verdade, né? Porque há 5 anos atrás, quando eu ouvi a voz desse guia conversando comigo, e ele falava, você está criando tudo isso. É você quem está criando de forma inconsciente. Eu não queria aceitar. Como é que eu estou criando a minha crise de pânico? Como que eu estou criando a minha ansiedade? Como que é isso? Né? Porque para mim, naquela época, Deus ainda estava no céu tomando conta de mim. Até que eu cheguei em um vídeo de uma pessoa, onde a pessoa explicava isso. Que eu estava criando aquilo porque eu estava repetindo padrões
da minha mãe, da minha família. E que enquanto eu não cortasse esses padrões, eu ia continuar nessa repetição. E as minhas filhas e o meu filho iam continuar com essa repetição inconsciente, porque eles iam me ver ansiosa o tempo todo, tomando remédio o tempo todo, iam acreditar isso como ser normal e iam repetir esse padrão na vida deles. Então, hoje, se você consegue ver na sua realidade o que está acontecendo e as coisas que você não está feliz, entenda que foi uma criação sua, uma manifestação sua, mas que você não precisa levar isso para o lado negativo. Você pode entender isso como um chamado, porque na verdade, as coisas que não estão boas na nossa realidade são simplesmente um reflexo do padrão interno. E se você entende isso e consegue se reorganizar internamente, você vai ver que a sua realidade externa começa a se manifestar de uma outra forma, porque isso são as leis universais que regem essa existência. São 7 leis. E eu explico elas no movimento Cura do Caos à Cocriação para você, na prática, conseguir entender principalmente a lei da vibração e da correspondência, para você entender que através dessas leis, você manifesta na sua vida a vibração correspondente a que você está emanando. Então, essas 2 leis são muito importantes. Porém, muitas pessoas vão falar, mas eu tô tentando pensar positivo, tô tentando fazer as coisas certas e nada muda. Por quê? No seu subconsciente, no seu campo energético, existem padrões inconscientes do seu passado e da sua família, da sua ancestralidade, que estão ativos no seu campo, que são muito mais fortes de qualquer pensamento positivo que você tente ter. Por isso que muitas pessoas ficam fazendo afirmações e nada muda, tentam mudar os hábitos, mas não conseguem mudar os hábitos a longo prazo. Por quê? Porque esses padrões inconscientes estão aqui regendo o seu campo e às vezes você está vivendo o medo da sua bisavó, a ansiedade da sua mãe, a escassez do seu pai. E por isso que existem técnicas e ferramentas que fazem você voltar no passado para ressignificar tudo isso, para então conseguir mudar a sua realidade futura, a sua manifestação e mudar por uma realidade paralela onde você consegue modificar isso. E a forma mais rápida é voltando no passado, porque o que acontece? Existem pessoas que ensinam sobre mentalidade, sobre a lei da atração, que falam que só a partir do momento presente você foca numa nova persona e você manifesta através do poder da mente. E sim, você tem esse poder. Só que se o programa que estiver rodando no seu subconsciente for distorcido, ainda de falta de dinheiro, de falta de saúde, de que os relacionamentos estão ruins, de que você não merece amor, de que relacionamento é normal ser conturbado, você vai só mudar a roupagem das pessoas, mas você vai continuar manifestando a mesma vibração que você está emanando. Então, pode ser sim que você tenha status, que você tenha dinheiro, que você até manifeste um novo relacionamento, porém, se a vibração que você está emanando, ela é distorcida, não é a vibração do seu eu superior, da sabedoria do espírito, da vibração abundante, equilibrada, saudável por natureza, você vai estar ainda projetando no seu futuro padrões inconscientes do passado. Você pode manifestar relacionamentos, pode manifestar coisas materiais, mas você ainda vai sofrer porque é essa a vibração que você está emanando. Então, só para vocês terem uma ideia do nosso poder, do poder de quando a gente ressignifica o passado, começa a reprogramar as crenças. Eu tenho uma pessoa na metodologia que eu acompanho de perto e ela fazia 10 anos que estava com a mãe tendo problemas com Alzheimer. E essa situação, com certeza, não melhoraria, porque é uma doença
que vai gradativamente piorando. E de 3 anos para cá, ela relatou que as coisas estavam muito piores, que ela colocou a mãe numa casa de repouso e que ela estava muito envolvida emocionalmente, que ela estava cansada e que ela via que a mãe estava cansada também. Então, o que aconteceu? À medida que ela entrou na metodologia, começou a fazer as práticas, fez a cura com a criança, fez a cura com os pais, que é isso muito importante, porque a cura com os pais libera tanto você quanto os seus pais. Não que você está reprogramando os seus pais, mas esse entrelaçamento quântico, ele é dissolvido. Então, há uma liberação energética em todas as pessoas envolvidas, tá? Ela jogou uma intenção para o universo e em uma das meditações ela ouviu uma voz falar para ela: seu telefone vai tocar, a ambulância está chegando. A intenção que ela tinha jogado para o universo era que essa situação se resolvesse da melhor forma possível para ela, para a mãe, para acabar com esse sofrimento. Então, quando ela atendeu o telefone, para surpresa dela, ela relata dizendo que parece mágica. A pessoa no telefone falou: a ambulância está chegando, a sua mãe faleceu. Então, o que aconteceu? Por conta dela acreditar que ela poderia ajudar nessa situação toda, ela jogou uma intenção onde seus pensamentos, emoções e comportamentos estão alinhados para a libertação dessa situação. E ela manifestou na realidade dela essa realidade paralela onde a mãe se libertou das dores físicas, porque nessa realidade atual, nesse período de tempo e espaço, a alma da mãe também estava pronta para sair do plano físico. Então elas co-criaram essa experiência juntas, a filha estando consciente do que ela queria experienciar e a mãe estando inconsciente, mas co-criando junto com ela nessa situação. Então esse é o nosso poder quando a gente entende o poder da mente e está alinhado energeticamente, sem estar repetindo padrões do passado. Aí você pode falar, mas foi Deus que quis levar ela. Aí você pode falar qualquer outra coisa que esteja relacionada com a sua crença. Você pode falar que foi coincidência, você pode falar o que você quiser. Mas essa moça viveu mágicas. E apesar dela ter ficado triste com a separação física, ela entende. Ela tem um entendimento mais profundo de que a morte não existe, que é só uma separação física. Porque o espírito, o eu superior, Deus, é eterno. A energia, ela transmuta, ela não se dissolve. Ela transmuta. Um outro exemplo que eu quero dar para você entender do poder da manifestação, da gente entender e saber ferramentas. Uma pessoa da metodologia estava morrendo de dor na barriga. E ela perguntava para mim, eu devo ir para o hospital? Eu falava, você que tem que resolver se você quer ir para o hospital ou não. É uma escolha sua, eu não posso tomar atitudes por você, não posso decidir por você. É simplesmente você quem tem que sentir aí dentro o chamado. E ela fez uma meditação para tirar dor que está dentro da metodologia. E ela falou para minha surpresa, a dor sumiu. Então, vocês conseguem entender que desde coisas magníficas, como coisas pequenas, como uma vaga de um carro, nós temos o poder de modificar a realidade. E esse poder, novamente, exige que você se reprograme. Reprograme as suas crenças limitantes e os seus traumas. Ressignifique os seus traumas. Porque senão você não consegue colocar isso em prática. E isso é uma escolha de cada um. E esse é o despertar da consciência. O despertar da consciência é a gente mudar a nossa percepção da realidade. É a gente entender que a gente não é vítima. Que essas coisas não aconteceram com a gente porque Deus quis assim. Essas coisas aconteceram porque foram escolhas nossas. E um outro exemplo que eu dou meu. Eu passei a vida inteira indo na igreja todo final de semana. Com os meus pais. Tudo o que acontecia na minha casa era graças a Deus.
Porém, a minha mãe nunca se entendeu mentalmente e emocionalmente, e em termos de comportamentos também. Então, como que a gente pode colocar nas mãos de Deus o graças a Deus quando as coisas acontecem bem, se quando as coisas não acontecem tão bem, é graças a quem? E eu trago a minha vulnerabilidade, da minha história, da minha família, porque eu sei que muitas pessoas vão se identificar com o que eu falo. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que vêm de religião e que ainda tem esse questionamento do que é sobre a religião, o que é verdade, o que não é. E a gente tem que começar a se questionar sobre isso. Se quando a gente pede para Deus, da maneira que a religião ensinou, as coisas acontecem bem, ai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, santos, não sei. Na minha época, antes era isso. Mas quando as coisas dão errado, quem que é que está fazendo? Então, em termos de realidade que você tem hoje, o seu poder de modificar a realidade, como o vídeo passado, não é sobre ter esperança que você pode mudar. Não é sobre achar que alguém vai fazer alguma coisa para você. É sobre você acreditar na sua capacidade de mudar. E muitas vezes isso vem colocando limites também. Vem deixando pessoas, deixando lugares que não te cabem mais. Como, por exemplo, que eu já contei, que eu deixei o meu trabalho aqui no Canadá, no hospital de nutricionista, ganhando bem, porque eu não podia ser autêntica no meu trabalho. Eu não podia falar a verdade no meu trabalho. Eu via as coisas erradas acontecendo e a única coisa que eu ouvia é: não tem dinheiro para mudar, o que era uma mentira. Então eu não podia ser autêntica. Porém, aquele trabalho foi uma manifestação minha, onde eu escolhi estudar nutrição, eu fiz a faculdade de nutrição, ou seja, meus pensamentos e emoções naquela direção, eu acreditei que aquele era o melhor caminho, tive ações alinhadas, manifestei o meu trabalho. E eu já não aguentava mais, porque eu não podia falar a minha verdade ali. E foi quando o meu despertar aconteceu. Então eu poderia continuar o meu trabalho engolindo o sapo, reclamando, não aguentando mais, morrendo em vida, de ver as coisas erradas e ninguém fazer nada. Ou fazer o que eu fiz, que foi abandonar o meu trabalho. E à medida que eu abandonei o meu trabalho, o universo se abriu em diferentes formas para mim. Em formas de investimento financeiro, em formas de novas oportunidades, que foi quando eu me tornei mentora de autoconhecimento e de expansão aqui no Canadá. Então, muitas vezes, para sua manifestação consciente chegar, você vai ter que dizer não. Você vai ter que deixar coisas para trás e pessoas para trás. Muitas pessoas não vão acompanhar o seu despertar. Muitas pessoas não vão entender as suas decisões. Como quando eu larguei o meu trabalho, minhas amigas, que ainda eram minhas amigas comuns no dia a dia. Como assim você vai largar o seu trabalho? Você é louca de largar o seu trabalho. Se eu falasse, então, que eu tinha me tornado uma mentora de despertar da consciência, imagina, essas pessoas, minhas amigas, elas nem sabem o que isso significa. Hoje eu não consigo ter essa conversa com elas ainda, porque elas estão na forma de manifestação inconsciente, onde trabalham por dinheiro, estão infelizes, mesmo tendo dinheiro às vezes, onde não estão bem nos relacionamentos, mas continuam porque repetem o padrão da família, onde reclamam da saúde, mas não vão uma vez por semana na academia. E isso eu estou falando de forma generalizada. O que é uma cocriação da pessoa. A saúde é uma cocriação da pessoa. As pessoas, novamente, é Deus no céu, mas não pegam para ir na academia, não vão fazer um exercício, não decidem comer saudável, nem sequer sabe o que é autoconhecimento e que os pensamentos e emoções estão causando bloqueios energéticos no corpo que afetam a saúde. As pessoas não sabem dos centros energéticos. Então, para quem quer manifestar de forma consciente, para você que chegou nesse vídeo, que está
no processo do despertar da consciência, independente de qual fase seja, entenda que a sua vida é uma construção de pequenos hábitos diários. E esses hábitos, novamente, começam na crença e nos traumas. Pensamentos, emoções e comportamentos. Um exemplo, se você tem um programa aí dentro dizendo que você não merece dinheiro porque vem de uma família de escassez financeira, você tem pensamentos sobre isso. Cada vez que você paga uma conta, você fala que você não tem dinheiro suficiente. Você tem emoções sobre isso e comportamentos sobre isso. Comportamentos quais? Às vezes você vai pagar uma conta e você só foca no que você não tem. Você olha um produto, você acha muito caro, quando na verdade caro ou barato é só uma percepção, porque para um bilionário não é caro, e isso também é uma percepção. Às vezes novas oportunidades até batem na sua porta, mas você vai dizer não porque você acredita que você não merece, ou porque você julga a maneira como o outro faz dinheiro. E esse fica para uma outra conversa, para o vídeo não se prolongar muito. O fato é que a sua vida hoje você manifestou, ou seja, você sabe manifestar. Só que você manifesta de forma inconsciente, repetindo o que você acredita ser verdade. E enquanto você não se reprogramar, a sua vida aqui continua estática. Não muda. E essa reprogramação, ela é individual e ela é interna. É só você que faz. Na minha metodologia, na minha mentoria, eu guio as pessoas, não sou eu que faço a reprogramação. Como eu já tive pessoas me procurando para reprogramá-las, e eu falei, desculpa, eu não reprogramo ninguém. Eu posso até querer tirar dinheiro da pessoa e falar que eu vou reprogramar, e eu não vou reprogramar, gente. Ninguém reprograma vocês. Vocês dando liberdade para outras pessoas mexerem no campo de vocês, fazerem coisas por vocês, vocês estão nesse mesmo padrão aqui, onde você fica dependendo do externo e você no dia a dia não sabe se reprogramar sozinho quando você sente uma emoção. Então você vai lá, você ativa a Kundalini, você faz limpeza energética da sua casa, a pessoa alinha os seus centros energéticos, faz qualquer outra coisa, o que é um trabalho muito bonito, porém é um trabalho de terceira dimensão. Por quê? Porque causa uma dependência, onde que no dia a dia, a hora que você lidar com um problema, você não sabe o que você faz mentalmente, emocionalmente, para conseguir desmanchar essa emoção, reprogramar essa emoção que é só você que vai reprogramar. Reprogramação mental e emocional, energética, é só você que consegue fazer. E acho que hoje é só. E eu espero ter acrescentado um pouquinho na vida de vocês, que esse é o único propósito. O propósito que você entenda que você tem o poder aí dentro, que acessar a quinta dimensão, o poder de cocriação, a nova terra, é um acesso frequencial e que é você com você. É entender que essa realidade é um reflexo para você conseguir ir reajustando a sua rota e cada vez mais expandindo a sua realidade, expandindo a sua forma de ver a vida, para que você permita que o seu eu superior seja o GPS dessa sua jornada física.